Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros poderem localizar as videoaulas com maior facilidade também, tá? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 21ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, para a Educação Infantil, tá? Nós estamos aí no volume 1, que trata da introdução, estamos já acabando aí mais algumas aulinhas, a gente termina e vai para o volume 2, tá? E a gente está aqui, esse referencial tem vários títulos, e dentro desses títulos vem vindo aí vários subtítulos, tá? Antes de mais nada, eu vou falar para vocês aqui, né? Estou na cozinha aqui, já gravei 2 videoaulas hoje, mas aí estamos em começo de madrugada, e a família está dormindo, né? A esposa, lá, as meninas, então eu me tranco aqui na cozinha, tudo para fazer mais umas videoaulas, porque o concurso está chegando, gente, e a gente tem que estar com o conteúdo pronto, tá? Então antes de tomar meu banho e naná, vamos fazer videoaula, tá bom? Então por isso que eu tô aqui, peço até perdão aí se eu falar um pouquinho baixo pela questão do horário, são 2 da manhã agora. Gente, então tá. Então eu falei que são a 21ª aula do referencial curricular e nós estamos trabalhando a instituição e o projeto educativo. E dentro da instituição e o projeto educativo, nós estamos trabalhando aqui com uma temática que é a parceria com as famílias, tá? E falando em família, nós vamos falar agora sobre o respeito aos vários tipos de estruturas familiares, tá bom? Então existem diversos tipos de estrutura familiares aí, tá? Eu falei um pouquinho na última videoaula, né, que eu, por exemplo, fui criado num determinado seio familiar ali e que eu não me sentia que eu tinha uma família. Para mim era como se eu morasse numa pensão. Tá? Inclusive eu passei por uma situação na escola lá que a professora teve que fazer um trabalho social comigo, né? Então eu vou começar a ler aqui e aí eu dou uma explicadinha para não perder o contexto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Respeito aos vários tipos de estruturas familiares. Constata-se que as famílias, independente da classe social a qual pertencem, elas se organizam das mais diversas maneiras. Além da família nuclear, é constituída pelo pai, mãe, filhos, proliferam hoje famílias monoparentais, nas quais apenas a mãe ou o pai está presente. Existem ainda famílias que se reconstruíram por meio de novos casamentos e possuem filhos advindos dessas relações. Há também as famílias extensas comuns na história brasileira, nas quais convivem na mesma casa várias gerações ou pessoas ligadas aí por parentescos diversos. Gente, eu li esses 4 parágrafos aqui primeiro, vou explicar para vocês, então vamos lá. Família, né, pessoal, independente da classe social aí, a qual pertencem, se organizam, né? As famílias, elas se organizam de várias maneiras, tá? E além da família nuclear, o que é família nuclear? Pai, mãe, filhos, aquela coisa. Gente, eu fui criado num seio familiar aqui, que eram as famílias que se reconstruíram. Que eram as famílias extensas, né? Nas quais convivem na casa várias gerações. Por exemplo, eu e minha irmã, nós fomos criados ali por nossos avós paternos. Eu vim conhecer meu pai, já era grande, minha mãe eu nunca conheci. E nossos avós paternos que nos criou. E ali, gente, era minha avó, meu avô, e muitos filhos ali que casavam e descasavam e voltavam para a casa da mãe. E até situações aí de um tio aí, que era irmão caçula do meu pai, já faleceu, que também casou muito jovem, não tinha estrutura, então não aguentou pagar aluguel, acabou voltando para a casa do pai com a esposa e a filhinha. Depois, aí morava dentro do quartinho, dentro da casa do meu avô. A gente vai inserir isso daqui a pouco numa outra explicação ali. Então, assim, vivia, assim, parecia uma pensão a casa da minha avó. E eu não sentia que eu tinha uma família, porque eu via meus coleguinhas com pai, mãe, irmãos ali, eu falava, pô, por que eu não tenho um pai e uma mãe? Caramba, velho, por que eu tenho que morar com meus avós? Não cabia aquilo na minha cabeça. E eu falo para as pessoas, né, a minha esposa, por exemplo, ela dá risada quando eu falo, né, que quando eu tinha 4 anos, o meu sonho era casar. Então ela dá risada, que criança sonha, que criança de 4 anos sonha em casar? Meu sonho era casar. Eu queria casar e ter uma família. Porque eu queria ter uma esposa e queria ter filhos. Né? Já que eu não tinha uma família funcional na minha casa lá, eu queria formar minha própria família. E também, pessoal, chegou na 3ª série, em 1987, seria hoje o 4º ano, né? Na época era 8 anos só, o ensino médio, o ensino fundamental. Então, assim, na 3ª série a professora foi lá e deu um cartãozinho pra gente pintar para entregar pra mamãe. Eu fui lá e pintei e devolvi pra professora. Ela falou, não, é pra dar pra mamãe. Eu falei, olha, eu não tenho mãe. E aí ela teve que ir lá fazer todo um trabalho social. Não, mãe é a que cria, essa é a sua vovó que te cria, ela que é a sua mamãe e tal. Mas na cabeça de uma criança de 9 para 10 anos, eu tinha 9 anos ainda, aquilo ali
não casava comigo, sabe? Não tenho mãe não, minha avó não é minha mãe, minha avó é minha avó, eu não tenho mãe, a minha família, tipo, era uma droga a minha vida, né? Então olha o que isso fez com a minha cabeça. Então hoje nós temos que desconstruir esse tipo de coisa, estamos desconstruindo isso, tá? Família, gente, é todo aquele que divide uma casa, que cuida da gente. Por exemplo, se você pegar 2, 3 colegas universitários ali, né, eles vão fazer uma faculdade longe da cidade deles, aí eles se reúnem ali, 2, 3, pode ser 2 rapazes, uma menina, pode ser até 5 pessoas ali, 2 meninas, 3 rapazes ou qualquer coisa assim, desde que todo mundo ali se respeite, né? Eles são família, gente. Se um deles ficar doente, o outro vai cuidar, vai dar um remédio, vai fazer um chá, vai fazer uma sopa, vai ajudar o colega, né? Então isso aí é família, tá? Então assim, tem diversos tipos de família aqui. E tem também essa questão aqui da família, né, que se reconstrói aí por meio de novos casamentos, que é o meu caso também. Que você vê, eu casei com a minha esposa já tinha sido casada e já tinha 2 filhos. Então eu casei com a minha esposa, ela já tinha 2 filhos. Aí nós tivemos mais uma aí, que é a minha filhinha, que hoje está com 12 anos de idade. Então, nossa família tem 5 pessoas, né? Eu tenho uma filha e 2 enteados, que a gente até brinca, né? Que eu tenho uma filha e 2 agregados. Mas assim, sempre tratei eles, ajudei a criar, ajudei a educar, né? Na medida do possível ali, dentro do que eu podia fazer. Mas, então é isso, pessoal. Agora eu falo assim, não, minha família é minha esposa e minha filha, meus enteados não faz parte. Isso não existe, gente, tá? Isso não existe. Então existem diversos tipos de famílias aí. Eu também falei aqui dessa situação aí de famílias aí extensas, né, que tem várias gerações dentro da mesma casa. No caso ali era minha avó, era meu pai, eram meus tios, era eu e a minha irmã, então eram várias gerações ali dentro da casa, tá? Então tudo isso constitui como família. É possível ainda encontrar várias famílias coabitando em uma mesma casa. Que, por exemplo, esse caso desse meu tio também, né, que eu já expliquei aí. Casou, não aguentou pagar aluguel, pegou a esposa e a filha, se enfiou dentro de um quarto na casa do meu avô. Ou seja, era uma família dentro da casa de outra família. Porque a família dele era a esposa e a filha. Mas ele voltou para a casa do pai. Então, eram 2 famílias ali morando na mesma casa. E eu tinha um outro tio que construiu 2 cômodos no fundo da casa do meu avô, e aí também morava lá. Então, você pode dizer assim, se você pegar a propriedade em si ali, eram 3 famílias morando dentro de uma casa só. Tá? Então, também essa questão aqui, encontrar várias famílias coabitando em uma mesma casa. Enfim, né, parece não haver limites aí para os arranjos familiares na atualidade. Gente, eu trabalhei 17 anos na prefeitura de Guarulhos e a coisa mais comum do mundo é realmente essas famílias assim, misturadas, miscigenadas mesmo, tá? É muito raro realmente, quando na periferia principalmente, que você tem ali o pai, a mãe e os irmãos, tá? As crianças, elas têm direito de serem criadas e educadas no seio de suas famílias. O ECA, ele reafirma em seus termos que a família é a primeira instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos da criança. Então, assim, a família é a primeira instituição social na vida da criança, né? O primeiro grupo de pessoas que a criança tem contato, que ela socializa, é a família. Então, a família, ela é a grande responsável aí pela efetivação dos direitos básicos da criança. Cabe, portanto, às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, considerando-as parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. Ou seja, a escola tem que estar sempre aberta ali, o diálogo com as famílias, a parceria, a cooperação, tá? Sempre trabalhando junto, gente, porque a nossa função, gente, o nosso produto final é a criança, é formar a criança um cidadão. Tá? Então você tem que trabalhar em parceria com a família. A escola não pode chegar... Isso acontecia no tradicional com os jesuítas, né? Não, quem manda é nós. Quem manda é nós. Se cair, você só entrega a criança que eu te entrego ela pronta. Não, gente, pelo amor de Deus, a construção do desenvolvimento da criança é feita em parceria com as famílias, tá? Uma minha aqui que já está de madrugada, minha garganta já não está dando. Tem que haver também o acolhimento das diferentes culturas, valores, crenças sobre a educação das crianças. A educação de crianças. A pluralidade cultural, isso é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, valores, né, que caracterizam a população brasileira, ela marca também as instituições de educação infantil. Ou seja, gente, essa pluralidade cultural, essa pluralidade étnica, né, de crenças, costumes. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nos últimos anos começou a imigrar muitos bolivianos, né? Então eles têm aquela religião própria deles, que eu nunca lembro o nome, eu sempre pergunto para as mães lá, mas eu sempre esqueço, que é uma que eles usam umas túnicas compridas, com véus aí até o chão,
E assim, eles têm a cultura deles, eles têm a etnia deles, né? Eles têm as raízes deles, e eles vêm para cá, mas eles não podem chegar aqui e você fala, não, você vai ter que seguir a cultura do Brasil. Não, eles já trazem a cultura deles próprias, e nós temos que aprender a cultura deles também, não apenas ensinar a nossa, mas tem que haver uma troca, tá? Mesmo até, por exemplo, assim, quando você fala sobre o ensino religioso, que hoje é obrigatório por facultativo, né, nas escolas, quando você fala do ensino, por exemplo, do ensino religioso, você chega lá, os bolivianos, e fala assim, eu gostaria de falar um pouco da minha religião. Ele tem todo o direito, porque ele não vai falar no caráter religioso, mas no caráter cultural. Assim como os feriados católicos, os feriados cristãos que nós temos na escola também. Eles são trabalhados na escola, mas no cunho cultural, não no cunho religioso. Tá? Se chega uma pessoa do candomblé lá, poxa, eu gostaria de falar aqui na Consciência Negra, né, dia 20 de novembro aí tem Consciência Negra, eu gostaria de poder falar um pouquinho das nossas crenças, do candomblé, da cultura afro e tal. Todo mundo tem que aceitar isso, é um direito deles falar. Então a gente não pode falar assim, no papel tudo é lindo, vamos falar do negro, vamos falar do índio, vamos falar do boliviano. Quando chega na prática, não, quando é coisa cristã, a gente põe lá um Aline Barros, um padre Fábio de Mello, mas quando é uma coisa da cultura afro, uma coisa voltada ali do candomblé, ou até mesmo daquela cultura religiosa ali puxa, nunca, não sei se é islâmico, não lembro mesmo. Que os bolivianos, por exemplo, seguem, aí a gente vai falar assim, não, isso aqui não pode não, porque a escola é laica. Não pode, né, gente? A gente precisa conhecer, não apenas no papel, porque no papel tudo é lindo. Vai lá, monta lá o projeto político-pedagógico no começo do ano, e depois, na hora de pôr em prática, pega licença, pega atestado, falta, doa sangue, porque não quero contato com essas coisas. Pô, vocês estão de brincadeira, né? Muitas vezes, gente, o preconceito ele começa na própria instituição, tá? E nós precisamos quebrar esse tipo de coisa, tá bom? O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença, eles possibilitam a ampliação de horizontes, tanto para o professor quanto para a criança, tá? Então você trabalhando na diversidade aí, né, trabalhando no convívio com a diferença, você vai possibilitar uma ampliação de horizonte, de conhecimento, tanto para a criança quanto para o professor também. Eu aprendi muito também, pessoal, viu? Isso porque permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas escolhas. Então, assim, você acha que você cresceu num seio cristão, aquela coisa, você acha assim que não, é só isso aqui que existe. A Igreja Católica fazia isso na educação, né? Deus, ele vem na Terra por meio da Igreja Católica. Se uma pessoa tentasse entrar ali e falar, não, olha, eu prego o cristianismo, mas na base aí do evangelho, aquela coisa assim, gente, eles eram queimados em fogueiras, muitos foram queimados em fogueiras, teve o pescoço cortado por espada, amarravam aí os braços e as pernas em 4 carroças e puxavam na direção oposta para rasgar a pessoa ao meio. Então, assim, gente, era muito complicado mesmo, porque a Igreja Católica, a função dela sempre foi poder. Eu não estou falando mal da Igreja Católica não, gente, isso aí são fatos históricos. A Igreja Católica, o negócio dela sempre foi poder. Era poder político, era poder educacional, era poder em tudo, poder religioso. Gente, quem ia contra a Igreja Católica ali, era feio o resultado da pessoa, sabe? O fim da pessoa ali era feio. E nós estamos quebrando esse tipo de coisa. Então hoje, o evangélico, por exemplo, ele sofreu muito. O evangélico ali veio do protestantismo, né, e por aí afora. E assim, ele sofreu muito. Então hoje nós não podemos fazer a mesma coisa. A pessoa vem lá, falar lá da religião dela, não quero saber disso. Às vezes vem falar, gente, o Brasil, ele nasceu do candomblé, ele nasceu da cultura afro, bem como da cultura indígena. Tá? Então nós não podemos aí virar a cara para as pessoas que foram as nossas raízes. Tá bom? Então na teoria é bonito, mas na prática é mais bonito ainda. Nós temos que aprender a respeitar e conviver também. Tá bom? E trabalhar isso na escola. Gente, eu quero voltar uma coisinha aqui, porque a gente continuou descendo e eu achei que ia ter alguma coisa aqui para baixo e não falou nada, então eu vou voltar uma coisa. Outro formato de família que está muito comum hoje também são as famílias homossexuais, tá? Que são a família com 2 pais, com 2 mães. Muitas vezes ali o pai, ele teve um filho em alguma relação, tá? Ele está lá com outro parceiro e o filho mora com ele. Então o filhinho vai morar ali com 2 pais, no mesmo caso da mãe, né? Ela já teve filho em alguma relação, aí ela se juntou com uma outra mulher, e ali é a família de 2 mães, de 2 pais, também são famílias, tá? Família é todo aquele que cuida da gente, tá? Que convive com a gente, que cuida da gente, tá bom? Tem muita briga, muita polêmica em torno disso, porque família homossexual não é família. Gente, todo mundo é família, tá? E assim, tem uma frase muito legal, não estou aqui para polemizar nada, pessoal, mas uma frase muito bonita que falam,
né? Que é um ditado aí popular aí que tem surgido, que muitas vezes 2 homossexuais cuidam de uma criança que 2 héteros não quiseram, que é o caso da adoção, que eu não sei se já está liberado, mas acho que sim, já tem casos já de adoção de homossexuais aqui. Claro, vai ser feito todo um estudo, principalmente no caso se for homem, né? Para não ter nenhum tipo de abuso, seja abuso de poder, ou um abuso de coação, um abuso de agressão física, ou até mesmo um abuso sexual. Aí. Então tem que ser pessoas ali que tenha, né, uma consciência moral, que tenha condições financeiras, condição psíquica para cuidar de uma criança, né? Se vê ali que é uma coisa bem acertadinha, pode ali 2 homens ou 2 mulheres também adotar uma criança, e não tem nada de errado nisso. Ou você prefere, você vai adotar? Você vai adotar? Acho que não, né? Então, você prefere que uma criança dentro de um orfanato lá, sonhando em ter uma família? Eu acho que aquela criança não vai ficar muito triste, não, se ela for adotada por 2 homens ou por 2 mulheres, tá? Então a gente precisa também aprender a lidar com isso aí, porque essas famílias, elas têm crescido bastante, tá? E são famílias também. Não menciona ali, mas eu acho relevante também falar, tá bom? Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias, assumir um trabalho de acolhimento, né, essas diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias, significa valorizar e respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores do outro. Então, assim, olha só que legal isso aqui. Você pode conhecer a pluralidade cultural, conhecer a cultura, a religião, as crenças, os valores do seu colega do lado, sem precisar ir. Tá? Então, assim, às vezes fala assim, não, mas se você for lá e você vai entrar para a igreja dele, vai... Bom, em primeiro lugar, se a pessoa entrar, se ela se sente bem, ótimo. Se ela não entrar, né, não é porque uma pessoa, por exemplo, escuta você lê uma fábula lá, né, que da lebre e a tartaruga. Você vai acreditar de verdade ali que a lebre aposta a corrida com a tartaruga? Não, aquilo é uma fábula. Você leu, se divertiu, foi bonito, passou uma lição para você, mas você não vai acreditar que você vai botar uma lebre e uma tartaruga e elas vão apostar a corrida. Então, a mesma coisa, não é porque a pessoa conhece uma nova cultura que ela vai dizer assim, nossa, agora eu acredito nisso. Às vezes sim, às vezes não, tá? Mas é importante conhecer sim, ó. Então implica aí que você vai adesar incondicionalmente aí, adesar. Eu tenho que soltar uma pérola em toda a aula, gente. Falo rápido aí, vocês me perdoam, tá? A pessoa não tem que aderir, é que eu li adesão, falei adesar. Você não tem que aderir incondicionalmente aí à crença de outra pessoa só porque você conhece um pouco da cultura dela, tá? Cada família e suas crianças, elas são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo, a aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as atitudes não preconceituosas, tá? Então, cada família ela tem um vasto repertório aí, cultural, um repertório religioso, um repertório social, tá? De aprendizagem aí com a diferença, né, a não discriminação e essas atitudes aí não preconceituosas, tá? Então a família tem que ensinar esses valores para a criança a não ter preconceito, a não discriminar um coleguinha por qualquer que seja a situação. Essas capacidades são necessárias para o desenvolvimento de uma postura ética nas relações humanas, ou seja, você vai ensinar a criança desde cedo a respeitar as diferenças, né, de cada um, respeitar a cultura, respeitar os valores de cada um, né? Senão começa naquelas guerrinhas idiota do tipo, sertanejo é uma porcaria, o rap é bom, e o funk é horrível, a música clássica é boa. Não, gente, puta merda, cada um tem seu gosto, meu. Se o cara quer ouvir funk, reggae, rock, gente... Você não precisa ouvir junto com ele se você não quiser, tá? Mas também não critica a pessoa que gosta de fazer de tal determinado ali gênero musical. A mesma coisa, né? Um gosta do partido tal, o outro gosta do partido tal. Aí vocês vão discutir qual que é o melhor partido, gente? Não, pelo amor de Deus, o candidato que está contra esse partido, 15 anos depois ele vai se filiar nesse partido também. Vocês sabem que acontece esse tipo de coisa. Então, né, respeita. Se o teu colega defende um partido, uma ideologia política, você defende outra, respeita a ideologia dele. Na sua não é a certa nem a dele. Tá? Na sua concepção você está no caminho certo. Na concepção dele, ele está no caminho certo. Então, para que você vai desfazer uma amizade, vai brigar aí por causa de uma situação... Só porque cada um pensa diferente, gente, não pode todo mundo pensar igual, né?
que era, gente, o quê? Gente, eu não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou aqui passando fatos para vocês. Eu vou fazer uma aula sobre a história da educação, que eu estou preparando ela, inclusive sobre, porque eu ia montar aula de tendências pedagógicas, mas para falar de tendências pedagógicas tem que falar um pouquinho da história da educação. Gente, era o que a Igreja Católica queria fazer na educação brasileira, tá? Ela queria o poder, ela queria o domínio absoluto ali, e não pode isso, tá? Nós temos que respeitar ali, né? Cada vez que alguém tentava falar de Deus em outra concepção, ele era queimado vivo. Por quê? Porque a Igreja Católica tem poder. Ela falou, ninguém mais pode ter igreja, não pode ter denominação nenhuma, cara. Tem que ser nós e nós tem que dominar toda a área aqui. Tá? Então era isso que era feito. E nós, se nós ouvirmos histórias assim hoje, nós ficamos indignados, nós ficamos revoltados. E nós vamos querer praticar a mesma coisa? Não, né, gente? Então vamos aprender também aí a trabalhar esse respeito, essas posturas, né, culturais, essas diferenças culturais, éticas, culturais, religiosas, né, étnicas. Dessa forma a gente vai construir uma postura ética com as crianças, né, mostrando ali o respeito e a valorização, né, de cada um e das diferenças de cada um. Nesse sentido, as instituições de educação infantil, por intermédio de seus profissionais, elas devem desenvolver a capacidade de ouvir, observar e aprender com as famílias. Ou seja, tem que aprender a ouvir a família também, aprender com ela, saber qual que é a realidade dela lá fora, porque afinal de contas, é a partir da realidade social da criança que o professor vai começar a trabalhar na sala de aula, tá bom? Então também tem que ter essa questão aí, né, de aprender a ouvir a família, aí, de observar, de aprender com a família. Acolher as diferentes culturas não pode se limitar às comemorações festivas, a eventuais apresentações de danças típicas ou experimentação de pratos regionais. Tá? Aprender a acolher aí as diferentes culturas é respeitar o coleguinha, né? Eu, por exemplo, tenho um aluninho aí que é dessa religião aí dos bolivianos, e ele tem o cabelinho comprido e o coque, toda a família é assim. Né? E eu peguei o irmão dele mais velho, agora eu peguei ele, e o ano passado, né, eu peguei ele, e talvez o ano que vem eu pego a irmãzinha dele. Então, assim, e todos eles ali, aquela coisa é uma coisa cultural. E nós temos que aprender a conviver com isso e conhecer essa realidade. Não apenas assim, olha, eu vou fazer um prato típico do Nordeste, olha, que é o dia do nordestino, vou fazer um prato típico do Nordeste, olha, Consciência Negra, vou fazer a peça lá da menina bonita do laço de fita. Não, nós temos que trabalhar esse tipo de coisa no nosso cotidiano, ter contato com esse tipo de coisa, com essas diversidades culturais, né, religiosas no cunho cultural, tá? Não no cunho religioso. E diversos outros costumes, valores, tá? A gente tem que trabalhar isso no dia a dia, e não apenas em festas, né, comemorativas, festas ou comemorações. Essas iniciativas, elas são interessantes e desejáveis, mas não são suficientes para lidar com a diversidade de valores e crenças, ou seja, as festas, né, as feiras aí que a gente faz aí, eventuais apresentações aí de culturas, elas são bacanas, né, mas elas não são suficientes para a gente lidar com essa diversidade de valores e crenças. Por isso que falou aí que tem que trabalhar o tempo todo, aí, o ano todo. Compreender o que acontece com as famílias, entender os seus valores ligados a procedimentos disciplinares, hábitos de higiene, formas de se relacionar com as pessoas, né? Tudo isso pode auxiliar a construção conjunta de ações. Então a gente tem que compreender aí o que acontece com cada família. Muitas vezes uma família desestruturada, onde ela não tem nem condições de orientar uma criança, de auxiliar uma criança, né? E aí a escola também tem que aprender com isso, porque às vezes você vê que aquela criança não avança e você acha que a criança tem um problema, e na verdade não, gente. É o convívio dela em casa, é o ambiente qual ela vive, né, que não auxilia muito ela, tá? Por isso que é importante aprender sobre as famílias também. Não é possível aprender sobre 1.500 famílias dentro de uma escola, mas você vai, aos poucos ali, você vai conhecendo os alunos, né, e as condições da qual ele vive. De maneira geral, as instituições de educação, elas devem servir de apoio real e efetivo às crianças e suas famílias, respondendo às suas demandas e necessidades. Então, quando a gente fala assim que a educação deve servir o apoio real e efetivo aí das famílias, das crianças, é o quê? É montar projetos, pessoal, que tem a ver com a realidade dessas crianças, dessas famílias, né? Trabalhar esses projetos aí que possam melhorar, auxiliar eles em alguma situação aí que eles estejam passando, tá? Então a escola precisa trabalhar baseado nisso, tá? Então assim é uma forma da escola dar apoio, apoio efetivo, apoio real aí à situação dessas famílias, né, e dessas crianças. A instituição, ela deve evitar julgamentos moralistas, pessoais ou vinculados a preconceitos, né? Que isso aí é uma condição para o estabelecimento ter uma boa base de diálogo. Então assim, a escola não pode trabalhar aí na base do julgamento, né,
de julgamento moralista, pessoal. Gente, por exemplo, nós tivemos um candidato aí, numa eleição antiga aí, que não é o presidente da República, não, foi um outro candidato que entrou e ele brigou muito assim com outro candidato lá, que ele falava sobre essa questão da família moralista, família tradicional, e outro candidato falou, não, né, nós temos que defender todas as famílias. E é o que está escrito aqui, né, nós temos que defender todas as famílias, não só a família tradicional, né, porque você teve pai, mãe, bonitinho, você casou, tem esposa e filhos, você acha que todo mundo tem que ser assim? A vida das pessoas é complicada, ela é diferente. Né? E aí você vai dizer assim, uma pessoa que casou de novo e levou os filhos ali, não é família. Uma pessoa que casou com uma pessoa do mesmo sexo ali, e aí adotou uma criança, não é família. Não, gente, todo mundo é família, tá? Um cuidou do outro ali, é família, tá bom? Então esses julgamentos moralistas, né, pessoais ou vinculados aí a qualquer tipo de preconceito, a escola não pode trabalhar esse tipo de coisa, tá bom? Estabelecimento de canais de comunicação, ou seja, a escola também tem que promover aí canais de comunicação, né, colocar placas, colocar cartazes ali, falando sobre uma palestra, um evento que vai ter na escola ali, para que as famílias também possam sempre estar cada vez mais ligadas à escola, ao que está sendo trabalhado ali, ao acompanhamento do aprendizado das crianças. Há experiências interessantes de criação de conselhos e associações de pais, que são canais abertos aí de participação na gestão das escolas educacionais. Então, gente, essa questão de canal também está ligada aí, por exemplo, a associações, por exemplo, a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, né, entre outros, né, Conselho Escolar, né, que também é constituído aí também pelos pais, né, dos alunos. São canais de comunicação entre a escola e a comunidade escolar. Tá? Então é muito importante ter um trabalho de extrema importância aí, essas associações que vão surgindo. A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de educação infantil, elas devem ocorrer desde o início, né, de forma planejada. Então, desde o início, ali, você tem que ter essa comunicação individualizada com os pais, ali, com a família da criança. Após os primeiros contatos, a comunicação entre as famílias e os professores, ela pode se tornar uma rotina informal, mas bastante ativa. Então, assim, eu, por exemplo, todos os dias, né, claro, eu não vou pegar o meu pai, a minha mãe todo dia ali, que, não tem nem assunto, e eu também não vou ficar, né, de bate-papo. Mas eu falo, todo dia, se o pai e a mãe quiser saber alguma coisa sobre a criança, tá, todo dia lá na hora da saída pode conversar um pouquinho comigo, né? Também não vai ficar uma hora me segurando, porque tem que liberar a sala para outra professora, mas o tempo que eu estou entregando as crianças, perde um tempinho ali com o professor, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a criança, o andamento dela, o que está faltando, o que está bom, o que está ruim. Então, todo dia eu converso com o pai e mãe lá, né? Não com todos, mas todo dia ali um pai ou uma mãe ali me chama no canto, a gente bate esse papo, e é muito importante essa ligação. Tem professor que não quer contato com o pai de nenhum, só na reunião de pais. Não pode, a gente tem que ter esse contato constante aí para um trabalho mais ativo aí com a criança. Entrar todos os dias até a sala onde sua criança está, trocar algumas palavras com o professor pode ser um fator de tranquilidade para muitos pais. Ponto para o super mal, hein? Quanto menor a criança, mais importante essa troca de informações. Ponto para o super mal de novo, que eu trabalho com estágio 1. Esse contato direto Gente, espera um pouquinho só. Gente, nós vamos dar uma pausa aqui, porque já está aí com quase 28 minutos, e a gente vai falar aqui sobre essa questão aqui, ó, quanto menor a criança, mais importante essa troca de informações aqui, tá? Isso com os pais. A gente vai dar continuidade aí na próxima aula, porque agora já deu o horário aqui e o teminha é bastante longo, tá bom? Senão não vai dar tempo. Então, vou fazer uma pausa aí, né, para o pipi, e vou fazer mais uma aulinha ainda antes de dormir, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like positivo, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.